Lição da Escola Sabatina, 9 de dezembro de 2023. A restauração do matrimônio. Ao longo do tempo, Satanás tem atacado e tentado destruir o matrimônio e, consequentemente, a família. Nesses últimos dias, ele tem redobrado seus esforços para enfraquecer essa instituição criada por Deus lá no Éden. Tem desferido vários ataques, como, por exemplo, o adultério, a separação, o divórcio, o sexo sem compromisso, a ideologia de gênero. Esses ataques são perigosíssimos porque atingem o fundamento da criação, a verdade da relação entre o homem e a mulher, segundo os preceitos divinos. Se Satanás conseguir danificar o alicerce fundamental da criação, toda a edificação ficará comprometida e Satanás alcançará a vitória. Mas Deus, por sua graça, nos envia preciosa lição para compreendermos a verdade e colocar em prática em nossa vida. O povo de Deus nesses últimos dias precisa defender a verdade. Precisamos viver como reparadores das brechas que foram feitas na lei de Deus. Um povo que anda nas veredas antigas, e precisamos nos posicionar nesta batalha entre o bem e o mal. Ao lado da palavra de Deus ou ao lado da falsidade do inimigo de Deus. De que lado nós estaremos? Precisamos refletir seriamente sobre este assunto. Isaías 58, verso 12. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador das veredas para morar. Houve duas instituições fundadas no Éden que não se perderam na queda, o sábado e a relação matrimonial. Quem quer que, por preceito ou exemplo, diminua o dever de guardar essas sagradas instituições, torna-se inimigo tanto de Deus quanto do ser humano, e está usando a própria influência e os próprios dons que Deus lhe deu para estabelecer um estado de confusão e corrupção moral. O primeiro tópico: a unidade familiar. Letra A. O que Satanás está tentando fazer contra a unidade familiar que Deus ordenou? 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. À medida que nos aproximamos do fim do tempo, quando o povo de Deus se encontrar nas fronteiras da Canaã celestial, Satanás redobrará os esforços, como fez antigamente, para os impedir de entrar no bom país. Ele prepara armadilhas para cada alma. Não são apenas os ignorantes e iletrados que precisam de proteção, pois ele preparará tentações para os que estão nos mais elevados cargos, na mais santa função. Desse modo, se puder levá-los a poluir a própria alma, poderá destruir muitos outros por meio deles. Assim agora, emprega os mesmos fatores que usou há 3.000 anos atrás. Pelas amizades mundanas, pelos encantos da beleza, pela procura dos prazeres, diversões, banquetes ou taça de vinho, ele tenta a todos a violação do 7º mandamento. A Bíblia nos diz claramente que estamos lutando contra um inimigo totalmente enfurecido. Satanás sabe que seu tempo está acabando aqui nessa terra e o seu maior desejo é derrotar o povo de Deus, é devorar o povo de Deus. E quem é o alvo preferido de Satanás? As famílias são o alvo preferido de Satanás. Tanto as famílias cristãs como as não cristãs no mundo inteiro. E ele está rugindo como leão esfomeado e atacando os lares para devorá-los. Seu propósito infernal é destruir casamentos, alienar os filhos, instigar conflitos entre os membros da família, usar as más amizades para influenciar os cônjuges e seus filhos. Foi Satanás que atacou a primeira família lá no Éden, e desde então é sua especialidade trazer ruína e destruição aos lares neste mundo. A letra B. Como os mensageiros de Deus têm procurado impedir as punições causadas pela destruição da unidade familiar? Malaquias capítulo 4, verso 5 e 6.
Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Foi a predominância desse mesmo pecado entre o povo de Deus, a fornicação, que trouxe sobre o antigo Israel a notável manifestação do desagrado de Deus. Temos aqui a Bíblia Sagrada mostrando a responsabilidade do povo remanescente nos últimos dias. O povo remanescente é o terceiro Elias, o Elias profético, que traz uma mensagem de restauração que prepara um povo para o dia do Senhor e converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, e que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Neste tempo de iminente apostasia, Deus convoca os seus mensageiros para proclamar uma palavra, uma mensagem no poder de Elias, com o fervor que caracterizou o profeta Elias no passado, e o profeta João, que também veio no fervor e no poder semelhante ao de Elias. Precisamos nos empenhar em preparar o caminho para o segundo advento de Jesus. Assim como Elias e o profeta João no passado, o povo de Deus tem trazido, nesses últimos dias, uma mensagem de restauração às famílias, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de conversão das famílias a Cristo. Os mensageiros de Deus têm trazido a mensagem de restauração para impedir a destruição da família nesses últimos dias. A mensagem de Deus. Deus promete que irá restaurar a sua família. Nesses últimos dias, Deus quer restaurar cada família, reconciliar o coração dos pais aos filhos. Para que isso se torne realidade em nossas vidas e em cada família, é necessário que nos entreguemos por completos a Deus. Talvez muitas famílias tenham passado por várias dificuldades, mas a mensagem é que antes que o Senhor venha, a última obra que Ele irá realizar ali no santuário celestial é a obra de reavivamento no coração dos filhos e dos pais. Muitos que estão longe dos caminhos do Senhor aceitarão a Jesus e retornarão aos caminhos do Senhor, aos caminhos de Deus, ao caminho da verdade. Andarão pelas veredas antigas. É o desejo de Deus que a sagrada instituição do matrimônio seja restaurada, assim como tantas e outras verdades que são balizas da fé cristã. O próprio Deus fará essa obra na vida de todo aquele que o aceitar. Segundo tópico, o precursor de Cristo. Letra A. Quem foi João Batista em conexão com a obra profetizada por Malaquias e como essa simbologia representa o remanescente dos últimos dias? Mateus 11, 7 e 14. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, do mesmo modo que João Batista veio no espírito de Elias a fim de preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo. A época em que vivemos exige uma atitude reformadora. João Batista foi um profeta e ele foi um continuador da obra de restauração iniciada por Elias. O Espírito Santo, com seu poder, estava sobre ele, a fim de que ele preparasse o caminho para a vinda do Messias. A profecia bíblica de Malaquias apontava que Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho para a vinda de Jesus. E João Batista foi o servo escolhido. Ele veio no mesmo fervor e no mesmo poder semelhante ao de Elias. João Batista, do mesmo modo que Elias, guiado por Deus, trazia uma mensagem de restauração. Por isso foi profeticamente considerado um tipo de Elias. O segundo Elias, na obra de restauração das verdades divinas. A profecia de Malaquias se cumpriu parcialmente em João Batista, o Elias profético,
que deveria vir no poder de Elias, realizar essa obra de restauração semelhante a Elias lá no passado. Esses reformadores lutaram pela restauração da verdade divina. E João veio então trazer a mensagem de restauração, de conversão, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, converter os desobedientes à palavra de Deus. Hoje o povo remanescente do Senhor é profeticamente o terceiro Elias, pois vem no mesmo poder de Deus realizar obra semelhante à de Elias e João Batista, uma obra de restauração das verdades pisadas por pés da lei divina. O povo remanescente exalta a lei de Deus, tem o testemunho de Jesus e prepara um povo para o juízo. Prepara um povo para a volta do Senhor e traz uma mensagem de restauração, uma mensagem de conversão do coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais. Letra B. Porque João foi martirizado. E o que isso revela hoje? Mateus 14, versos de 3 a 5. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. João sabia que o rei estava prestes a se casar com a cunhada, enquanto o marido dela, ou seja, seu irmão, ainda estava vivo, e fielmente alertou Herodes de que a lei proibia isso. João Batista enfrentou o pecado, repreendendo abertamente, tanto a homens de humilde ocupação, quanto aos de altos cargos. Ele expressou com clareza a verdade a reis e a nobres, independentemente de eles a aceitarem ou a rejeitarem. Falou pessoalmente e de forma incisiva. Reprovou os fariseus do Sinédrio porque a religião desses líderes consistia em formalidades e não vinha da justiça que nasce da obediência pura e voluntária. João falou a Herodes com respeito a seu casamento com Herodias, dizendo: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Também o advertiu quanto a uma futura punição, quando Deus julgaria cada ser humano de acordo com as suas obras. João Batista ele deu testemunho da verdade e da lei de Deus. Ele confrontou o rei que vivia em adultério, mostrou ao rei Herodes que ele havia transgredido os mandamentos do Senhor. E por isso ele foi morto. A morte de João Batista, o seu martírio, foi um testemunho de fé e compromisso da verdade. Estamos nós dispostos a vivermos como João Batista? Vivermos pela fé e ter um compromisso com a verdade, ao ponto de que, se preciso for, entregarmos a nossa própria vida em favor da verdade? Precisamos pensar sobre isso. O terceiro tópico: reforma. Letra A. Qual é a obra do povo de Deus nestes últimos dias e como as palavras de Jesus exemplificaram isso? Jeremias 6,16, Mateus 11, 28 a 30. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A mansidão é uma preciosa qualidade cristã. A humildade de Cristo e sua mansidão só se aprendem sob o jugo de Jesus. Esse jugo significa entrega total. O povo de Deus, nesses últimos dias, deve trabalhar pela restauração das verdades bíblicas. Essas verdades que foram pisadas por pés, foram distorcidas. Precisamos voltar às veredas antigas, aos marcos eternos, os marcos antigos da verdade. Aqui a palavra de Deus revela o privilégio e a responsabilidade que temos como povo nesses últimos dias, os reformadores dos últimos dias. Tudo aquilo que foi instituído por Deus
lá no Éden, deve ser restaurado. As verdades que foram pisadas e esquecidas ao longo do tempo, o povo de Deus deve trazer à luz, viver e ensinar a outros. Para que o povo de Deus possa ter esse poder, para que essa obra possa se efetuar na nossa vida, precisamos ter um relacionamento íntimo com Cristo Jesus. Precisamos tomar o jugo de Jesus, abandonar o jugo do pecado que nos escraviza. Isso significa que precisamos nos entregar por completo a Ele. É preciso uma entrega total de todo o ser. Então Jesus começará em nós essa obra de reforma individualmente. Essa reforma precisa começar na minha vida individualmente, na sua vida individualmente. Letra B. Como apressamos a vinda de Jesus? 2 Pedro 3, verso 12, Atos 3, 19 a 21. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Cristo aguarda com ardente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-lo como seu. No tempo do fim, toda instituição divina deve ser restaurada. Uma das formas de apressarmos a volta de Cristo é viver o verdadeiro arrependimento e a verdadeira conversão de vida, o abandono do pecado e de tudo aquilo que não visa com a santidade de Deus. É preciso uma obra de mudança, uma mudança de caráter. Buscarmos um novo caráter em Cristo Jesus e aperfeiçoarmos o caráter de Jesus em nós pela prática da verdade. Quando todo o povo de Deus estiver vivendo no caráter de Cristo, quando for reproduzido o perfeito caráter de Cristo em nós, então ele virá para levar a sua igreja. Letra C. No contexto que instituição divina foi criada ao mesmo tempo em que o sábado, Gênesis 1, 26 e 28, Gênesis 2, 2 e 3. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus ordenou no Éden o sábado e a instituição do casamento para que o ser humano os preservasse, sagrados e santos. Deus ordenou que homem e mulher se unissem em santo matrimônio para criar famílias que, coroadas de honra, seriam símbolos da família celestial. O matrimônio, quando celebrado com pureza, santidade, verdade e justiça, é uma das maiores bênçãos já concedidas à família humana. Satanás tem tentado os seres humanos a desconsiderar a lei do casamento como algo profano, mas ao mesmo tempo tem aberto a porta para a condescendência com a paixão humana. Por isso é que surgiram alguns dos maiores males que amaldiçoam o nosso mundo: adultério, fornicação e o assassinato de bebês inocentes nascidos fora do casamento. A instituição do matrimônio foi criada juntamente com o sábado lá no Éden. São instituições edênicas, são instituições gêmeas que foram feitas para o benefício da humanidade. Também lá no Éden foi dado o regime alimentar original aos seres humanos. Não podemos também esquecer. Essas instituições devem ser restauradas no tempo do fim. Precisamos viver estas verdades e proclamá-las
como elas são em Cristo Jesus. Quarto tópico: a primeira instituição divina. Letra A. Qual é a diferença entre a forma como Deus criou os seres humanos e os animais? Gênesis 1, 24 e 25. Gênesis 2, 18, 21 e 22. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Após terem formado a terra e posto os animais sobre ela, o pai e o filho cumpriram o propósito que determinaram antes mesmo da queda de Satanás, de criarem o homem à sua própria imagem. Eles trabalharam juntos na criação da terra e de todos os seres vivos sobre ela. E agora Deus disse ao filho: façamos o homem à nossa imagem. Quando Adão saiu das mãos do Criador, tinha uma estatura nobre e uma bela simetria. Tinha mais que o dobro da altura dos homens, que agora vivem na terra. E era bem proporcionado. Suas feições eram perfeitas e belas. Sua pele não era nem branca nem pálida, mas corada, ou seja, revelava uma tonalidade saudável e radiante. Eva não era tão alta quanto Adão. A cabeça dela ia um pouco acima dos ombros do marido. Ela também era nobre, perfeita em simetria e muito bela. Deus fez o ser humano com as suas próprias mãos, do pó da terra. O fez à sua imagem e semelhança. Deus modelou o homem do pó da terra, o confeccionou pessoalmente. Deus criou os animais pelo poder da sua palavra. Já nos seres humanos, Deus imprimiu a sua imagem e semelhança. Fez o ser humano com capacidades de raciocínio, de consciência. Deus fez os seres humanos para o representar aqui na terra. Ele exerceria domínio sobre a terra e sobre os outros seres criados. A letra B. Como foi instituído o primeiro casamento? Que previsão foi feita para o divórcio no Éden? E Jesus trabalhou na restauração? Gênesis 2, 23 e 24. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Jesus veio ao nosso mundo para corrigir erros e restaurar a imagem moral de Deus na humanidade. Sentimentos errôneos a respeito do casamento haviam encontrado lugar na mente dos mestres de Israel. Eles estavam inutilizando a sagrada instituição do casamento. O homem estava se tornando tão insensível que ele poderia, mesmo por um motivo banal, se separar de sua esposa, ou, se assim o quisesse, a separaria dos filhos e a mandaria embora. Isso era considerado uma grande desgraça, que com frequência causava o mais agudo sofrimento na mulher repudiada. Cristo veio para corrigir esses males e operou o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Desse modo, anunciou ao mundo que o casamento, quando preservado em sua pureza, sem mácula, é uma sagrada instituição. O sábado e o casamento foram instituídos no Éden, quando o ser humano era reto e inocente diante de Deus. Eles foram estabelecidos quando os fundamentos da terra foram lançados, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Mas os homens quebraram as regras que Deus deu a respeito dessas instituições, e isso atraiu sobre eles mesmos tanto condenação quanto desgraça.
No Éden foi instituído o primeiro casamento feito pelo próprio Deus. Não foi feito nenhuma provisão sobre o divórcio no Éden. No plano original de Deus não existe o divórcio. O divórcio encontrava-se fora do propósito original definido na criação por Deus. Mas os seres humanos, pela dureza do seu coração, dando ouvidos ao inimigo de Deus, distorceram o plano divino. Por isso Deus odeia o divórcio e abomina o divórcio. A base do divórcio é a desobediência aos preceitos divinos. Jesus disse: por causa da dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. Quando o povo rejeita a palavra de Deus, a verdade é desprezada. Precisamos compreender permissão de Deus, que é diferente da vontade de Deus. Todos os cristãos hoje são chamados a se desviar da dureza do coração e a desenvolver seu casamento conforme a vontade divina, conforme os preceitos estabelecidos lá na criação. Em sua vida terrestre, Jesus enfatizou que no princípio o divórcio estava fora do propósito original da criação. Diante de Deus é um vínculo indissolúvel. Jesus defendeu a instituição do matrimônio da forma original e trabalhou para restaurá-lo. Assim, restauraria a imagem de Deus no ser humano e a forma correta de guardar a lei do Criador, que havia sido distorcida pelos líderes judeus. Com a instituição do casamento sendo restaurado, teremos boas famílias que testemunharão do amor de Deus, serão uma bênção onde estiverem. Quinto tópico: a perpetuidade da lei. Letra A. Qual era a opinião de Jesus quanto ao assunto do divórcio e do novo casamento após o divórcio? Marcos 10, de 2 a 12. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. A declaração de Jesus está ligada ao sétimo mandamento da lei de Deus. Esse mandamento está em vigor independentemente do tempo e das culturas e das filosofias humanas. A declaração de Jesus foi em defesa da lei de Deus e em favor da imutabilidade do matrimônio. A lei de Deus não pode ser mudada, pois é expressão do caráter de Deus. E Deus não muda porque Ele é perfeito. A letra B. A lei foi projetada para durar quanto tempo? Lucas 16, de 13 a 17. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a dois senhores. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. A lei de Deus é imutável. E Cristo não veio revogar a lei de Deus, mas veio cumpri-la, veio obedecê-la. O sol brilhando nos céus, a terra firme em que você habita, são testemunhas de Deus que sua lei é imutável. Embora esses elementos possam passar, os preceitos divinos permanecerão. O sistema de símbolos que apontava para Jesus como o Cordeiro de Deus deveria ser abolido em sua morte, mas os preceitos do Decálogo são imutáveis quanto o trono de Deus. Sempre é propósito de Satanás anular a lei de Deus e perverter o verdadeiro significado do plano da salvação.
Por isso é que ele criou a falsidade de que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi projetado para libertar a raça humana da obrigação de guardar os mandamentos de Deus. Ele impôs ao mundo o engano de que Deus aboliu a Constituição divina, descartou o seu padrão moral e anulou sua santa e perfeita lei. Se ele tivesse feito isso mesmo, que custo terrível teria sido para o céu! Em vez de proclamar a abolição da lei, a cruz do Calvário anuncia em tom de trovão seu caráter imutável e eterno. Se a lei de Deus tivesse sido abolida e ao mesmo tempo o governo do céu e da terra e os inumeráveis mundos de Deus tivessem sido mantidos, Cristo não precisaria ter morrido. A letra C. Que exemplo Jesus deu para confirmar a perpetuidade da lei? Como isso afeta a pessoa que não tomou a iniciativa para romper o matrimônio? Lucas 16, verso 18. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. A palavra de Deus, de forma original, nos mostra que o vínculo matrimonial é indissolúvel, mesmo em caso de adultério. Assim, nenhum casamento válido pode ser dissolvido diante da lei de Deus. O vínculo matrimonial só se desfaz com a morte de um dos cônjuges, quando então o que está vivo poderá contrair novas núpcias, contanto que seja no Senhor. O apóstolo Paulo escreveu a respeito dos ensinos de Jesus. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se ela estiver separada, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente, o marido não repudie a mulher. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 e 11. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 507. Esse voto liga o destino de duas pessoas com laços que nada, exceto a mão da morte, pode desatar. Que Deus nos ajude a compreendermos a sua palavra, que seu Santo Espírito nos dê a sabedoria para praticarmos a sua palavra a cada dia.